Ela não nasceu para o sacrifício, mas desde que abriu os olhos naquele mundo seco, árido e carregado de murmúrios antigos, já estava marcada. Marcaram-na com um silêncio das paredes, com os olhares cruzados entre vizinhos que sabiam demais e falavam de menos. Marcaram-na com um nome herdado de uma linhagem que, século após século, servia a um propósito sombrio naquela terra esquecida por Deus. Seu destino foi selado, muito antes de ela aprender a pronunciar o próprio nome. E mesmo assim, ninguém a avisou. Ninguém teve coragem de lhe dizer que toda mulher que pisava naquela fazenda não estava ali para viver, mas para morrer. Mas o que ninguém esperava é que, no ano em que completaria 19, a tradição sangrenta ganharia um novo espectador algum do forá, um estranho, com os olhos carregados de passado e as mãos firmes demais para um mero forasteiro. Ele não veio por acaso. Ele veio por ela. Antes de continuar essa história, já deixa seu like se você curte histórias profundas, com drama, dor e redenção. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sino e comenta, abaixo boca, acredita em maldições familiares? Porque a que você vai ouvir hoje pode muito bem ser real. O nome dela era Amara. Um nome forte, embora o mundo ao redor insistisse em torná-la frágil. Nascida numa madrugada sem lua, em um casebre esquecido nos arredores da fazenda do Serrote. Amara foi a última de uma linhagem marcada pela desgraça. Sua mãe, Rosa, morreu no parto. Os mais antigos da vila sussurravam que a terra a engoliu por ter quebrado o ciclo do ritual. Amara cresceu com a avó, Dona Enedina, uma mulher que nunca sorria e vivia rezando para santos que ninguém mais reconhecia. Era como se a fé dela estivesse presa a um tempo anterior à própria igreja. Sempre que Amara perguntava sobre o passado, sobre sua mãe, ou sobre o porquê do medo nos olhos de todos, quando a viam passar, Enedina desviava o olhar e apenas dizia: "Você foi escolhida, minha filha. E quando chegar a hora, vai entender." Mas Amara era diferente. Desde pequena, sentia coisas que não sabia explicar. Quando se sentava entre as pedras da colina, ouvia vozes que vinham do chão. Vozes femininas, chorando, sussurrando, pedindo. Quando corria pelo milharal, via sombras entre os pés de milho, homens de chapéu, parados, imóveis, como guardiões de um segredo enterrado. Quando olhava nos olhos dos animais, sentia o medo deles. Um medo que ela também carregava sem saber o porquê. Os adultos diziam que ela era sensível, mas na vila, essa palavra não era um elogio. Era Maleta. Na mesma vila morava o homem chamado Kalu, forasteiro, misterioso. Havia chegado há pouco mais de um ano, montado em um cavalo preto, como à noite trazendo nada além de uma mala de couro e uma cicatriz profunda no rosto. Não dizia de onde vinha, não frequentava festas, não se aproximava de ninguém menos exceto de Amara. Sempre que ela caminhava até o riacho, ou subia o morro para buscar lenha, Kaluã estava por perto, não como quem espreita, mas como quem protege. E Amara, sem entender, sentia que havia nele algo familiar. Kaluã era mais do que parecia. Ele carregava em seu sangue o mesmo juramento que um dia destruiu sua própria família. Seu avô havia sido o único homem a desafiar o ritual, e por isso foi caçado, queimado e amaldiçoado até a 7ª geração. Kaluã era a última dessas gerações, e havia passado a vida tentando encontrar a origem daquela maldição. Tudo o levava até um nome, um lugar, um rosto, o rosto de Amara. E foi nesse cenário, com os ventos da antiga fazenda soprando como lamentos e os olhos da vila se virando contra o tempo, que os caminhos dos dois se cruzaram. Amara, jovem, pura, mas com a alma carregada de um fardo que nem ela compreendia. Kaluã, marcado pela dor, forjado na perda, disposto a quebrar o ciclo menos nem que para isso precisasse comprar sua liberdade com sangue. Eles não sabiam, mas o destino já havia começado a girar, e o leilão estava prestes a acontecer. A fazenda
do serrote parecia parada no tempo, encravada no meio do nada, cercada por morros silenciosos e árvores que pareciam observadoras. Ela não era apenas uma propriedade, era um organismo vivo. Seus portões de ferro forjado estavam sempre entreabertos, como se esperassem algo ou alguém. O casarão principal, menos com suas janelas grandes, pintura gasta e telhado de cerâmica rachada, menos lembrava uma boca antiga, pronta para engolir segredos e histórias enterradas. Tudo ali parecia intocado, mas nenhum morador da vila ousava se aproximar. Mesmo os mais corajosos evitavam passar pela estrada de terra que levava até lá depois do pôr do sol. Havia uma energia densa naquele lugar. O ar parecia mais pesado. O vento, quando soprava, trazia um cheiro de flores podres, como se o passado estivesse sempre em decomposição. À noite, lobos uivavam na mata, e as cigarras se calavam de repente, como se tivessem sido silenciadas por algo invisível. Os mais antigos diziam que era ali que os rituais eram feitos, que aquelas terras foram entregues, gerações atrás, em troca de bênçãos ancestrais. Homens que queriam poder, mulheres que queriam filhos, famílias que queriam controle. E, como te do pacto, o preço sempre vinha depois. No centro da propriedade, havia um círculo de pedras negras, parcialmente cobertas por musgo e raízes. Ninguém sabia quem as colocou ali, mas todos sabiam que aquele era o altar. Era ali que os escolhidos eram oferecidos. Sempre mulheres. Sempre em noites de eclipse. Diziam que as pedras absorviam o sangue e que as vozes antigas só podiam ser apaziguadas com sacrifícios vivos. Quando o céu ficava vermelho e o silêncio da fazenda era total, sabia-se que o ritual estava próximo no vilarejo. A atmosfera também era estranha. Casas simples, ruas do terá, poucas famílias e muitos olhares baixos. A igreja, embora estivesse aberta, raramente tinha celebrações. O sino não tocava mais. O padre havia ido embora anos atrás e nunca foi substituído. O povo vivia com medo, um medo que não se nomeava, mas que moldava cada gesto. Crianças eram ensinadas a não perguntar. Jovens eram ensinados a não sonhar. E os velhos apenas repetiam: quem nasce aqui pertence ao ciclo. Amara ouvia isso desde pequena, mas nunca entendeu o que significava. Até agora, a noite em que o leilão aconteceria se aproximava. O céu já dava sinais. Estrelas sumindo, animais se escondendo. A avó de Amara queimava ervas em silêncio. Algumas mulheres mais velhas já costuravam os vestidos escuros que seriam usados no evento. E, embora nada fosse anunciado em voz alta, todos sabiam que a tradição seria cumprida. Havia uma sensação de inevitabilidade no ar, como se estivesse escrito. Caluan, por sua vez, começou a se mover pelas trilhas da mata ao redor da fazenda. Observava, investigava, fazia anotações num caderno de capa de couro, onde desenhos antigos e símbolos estranhos se misturavam a nomes riscados. Ele conhecia o ciclo. Já tinha visto aquilo antes, mas agora era diferente. Agora, a escolhida não era qualquer uma. Era Amara. E se ele quisesse salvá-la, teria que enfrentar algo que nem os livros de magia mais antigos ousavam nomear ambientaco. Estava armada o palco ancestral, preparado. E no silêncio que antecede a tragédia, o destino aguardava sua próxima oferenda. Quando Amara acordou na manhã do leilão, o ar parecia mais denso. O sol mal atravessava as janelas da casa de madeira, onde vivia com a avó. Os pássaros, que sempre cantavam ao amanhecer, estavam calados. O silêncio era um presságio. Ela sentia que algo a observava desde as primeiras horas do dia, algo invisível, mas presente em cada fresta da parede, em cada batida do coração. A avó estava estranha, quase muda, com os olhos marejados, como se soubesse que aquele dia marcaria um fim, não apenas de uma fase, mas de tudo o que ainda restava de esperança. O ritual do leilão era mantido em segredo, mas todos sabiam. Era uma cerimônia travestida de festa. Homens poderosos vinham de longe trajando roupas antigas, com anéis de símbolos indecifráveis. Eles não falavam entre si,
Apenas observavam. Eram chamados os herdeiros do pacto. Pact of há mais de 2 séculos, quando a terra da fazenda do serrote foi entregue em troca de fertilidade e prosperidade. Mas como todo pacto, havia uma cláusula não escrita. A cada 33 anos, uma mulher pura seria oferecida. Ela não podia fugir, não podia lutar. Era escolhida pelas marcas de nascença, pelos sonhos que vinham antes da lua vermelha e pelo sangue que corria nas veias. Amara foi marcada aos 7 anos. Sonhou com uma mulher encapuzada, envolta em serpentes, que dizia: "Você é o elo que fecha o ciclo." Desde então, pesadelos eram recorrentes. Ela via o altar das pedras negras, ouvia cânticos em línguas mortas, e sentia a pele arder em chamas invisíveis. A avó tentava protegê-la, escondendo sinais, evitando que os anciãos soubessem, mas era inútil. O destino já havia sido selado muito antes do seu nascimento. Na véspera do leilão, Kaluan confrontou o conselho ancestral. Ele não era um homem comum, era um estudioso do oculto, um nômade das sombras. Tinha percorrido vilarejos amaldiçoados no sul da Colômbia, entrado em cavernas seladas por selos de sangue no Peru, e aprendido com tribos que dialogavam com o além. Seu conhecimento era proibido, seu nome era temido. E agora ele ousava desafiar a tradição do serrote. Foi expulso do povoado, ameaçado de morte, mas ele não recuou. Sabia que Amara não era apenas uma oferenda. Ela era a chave de ruptura. Se sacrificada, o pacto se renovaria por mais 99 anos. Mas, se salva, o ciclo se quebraria enquanto isso. Amara era preparada. Vestiram-na com um vestido negro, rendado, bordado com fios vermelhos, como sangue seco. Suas mãos foram presas com fitas de couro, seu cabelo trançado com ervas e espinhos. Ela era conduzida ao altar como um cordeiro silencioso. Ao redor, os convidados sussurravam orações antigas, o chão tremia levemente. O céu escurecia, mesmo antes do eclipse. A natureza reagia, os animais fugiam e os espíritos do passado despertavam. Quando a cerimônia começou, Kaluan invadiu a clareira, gritou o nome de Amara, que virou-se lentamente, como se despertasse de um transe. Os anciãos tentaram detê-lo, mas o chão rachou entre eles. Um redemoinho de folhas e cinzas envolveu o altar. E então, algo antigo se manifestou. Ambição guteral. Uma presença que não era humana, nem divina. A maldição, há tanto tempo adormecida, agora reagia, e naquele instante todos entenderam. Aquele não era apenas um ritual, era uma batalha entre os vivos e os mortos, entre a continuidade de uma linhagem obscura e a chance de libertação. Mas ainda não havia vencedor. O que estava por vir era mais sombrio que qualquer pesadelo. Quando Kaluan emergiu da floresta naquela noite, não era apenas um forasteiro tentando salvar uma jovem menos. Ele era um símbolo do que jamais havia se permitido existir naquele vilarejo. O questionamento. Ele não invadiu o ritual com brutalidade. Sua presença foi silenciosa, mas devastadora. O véu da ignorância, tecido com medo e obediência cega, começou a rasgar diante dos olhos de todos. A figura encapuzada que presidia a cerimônia estremeceu quando o viu. O fogo do altar oscilou. O ar tornou-se gélido. Era como se o tempo tivesse parado para testemunhar um erro sendo corrigido, ou um novo erro sendo iniciado. Amara, amarrada e em transe, reconheceu sua voz. Era como se Kaluan falasse direto à sua alma, não aos seus ouvidos. Ele invocava palavras em uma língua ancestral, mas que para ela soavam familiares. Algo dentro dela começou a reagir, um calor subindo pelo peito. Imagens desconexas de outras mulheres, outras poucas, memórias que não eram suas. Kaluan sabia o que fazia. Ele não era apenas um homem com conhecimento oculto. Ele era filho de uma das mulheres que, décadas antes, também havia sido leiloada, mas que escapou com vida. Sua mãe desapareceu antes que o ritual fosse completado, carregando no ventre uma vida menos Kaluan, menos nascido fora do ciclo, mas ligado a ele. Essa revelação
Foi um choque. A avó de Amara caiu de joelhos quando entendeu quem ele era. O rosto do líder do conselho ficou pálido. Eles haviam tentado apagar a história da mulher que fugiu. Tentaram enterrá-la, negá-la, expulsá-la da memória coletiva. Mas ela sobreviveu. E agora seu sangue retornava para desafiar o pacto. O ritual foi interrompido pela energia que Kaluan invocava. Ele posicionou pedras negras em volta do altar, desenhou símbolos no chão com um pó prateado e fez Amara repetir palavras antigas. A jovem, ainda entre o medo e o desespero, viu sua pele queimar ao tocar os símbolos. Mas também sentiu a força das vozes femininas que a precederam. Vozes que gritavam por justiça, por libertação, por fim ao ciclo de sangue. A reviravolta foi brutal. Amara não era apenas a oferenda. Ela era a última descendente direta da mulher original que há séculos iniciou o pacto. Amara estava ligada ao seu sangue e somente ela poderia encerrá-la de dentro. Mas para isso, teria que aceitar, não fugir. Teria que entrar no plano espiritual, encontrar a origem da maldição, encarar os olhos do guardião do véu, uma entidade ancestral que se alimentava de dor feminina e que mantinha o pacto em vigor. O vilarejo entrou em colapso. Alguns moradores tentaram impedir Kaluan à força. Outros ajoelharam e rezaram, acreditando estar diante do apocalipse. A floresta rugia. O eclipse finalmente começava, tingindo o céu de vermelho como sangue coagulado. E Amara, agora livre das amarras, caminhava em direção ao centro do altar. O chão sob seus pés se abriu lentamente, revelando uma fenda de escuridão. Sem hesitar, ela olhou para Kaluan e disse: "Se eu não voltar, queime tudo." E se lançou no abismo. Kaluan, paralisado pela força do momento, sabia que a batalha havia mudado de plano. Agora era entre o mundo dos vivos e os fantasmas, que nunca aceitaram morrer. E a única chance de romper o pacto estava nas mãos da jovem que foi leiloada, mas que decidiu ser o próprio leiloeiro de seu destino. A escuridão da fenda que engoliu Amara não era o fim, menos era o início. Ao mergulhar naquele abismo, ela não caiu, ela foi acolhida. Era como se o tempo se desdobrasse em camadas, revelando mulheres presas, rostos esquecidos, olhos suplicando liberdade. Lá, onde o ar não existia, e o silêncio era um grito, ela caminhou por uma realidade, onde o amor não era permitido, onde a dor era colheita, e a obediência, raiz. Mas mesmo naquele reino de sombras, a presença de Kaluan ecoava dentro dela, como se seus passos estivessem entrelaçados mesmo em mundos distintos. Kaluan, do lado de fora, não recuou. Ele sabia que Amara não era mais apenas uma jovem marcada para morrer. Ela era um portal e ele não poderia deixar que ela enfrentasse aquilo sozinha. Enquanto a aldeia ruía em caos, ele retornou à casa antiga da avó de Amara, em busca dos manuscritos que contavam sobre os rituais. Ali encontrou cartas escondidas, escritas pela mãe dele. Palavras de desespero, mas também de amor. Que sua mãe e a mãe de Amara foram, um dia, amigas, confidentes. Ali ele percebeu. O destino dos dois estava selado muito antes deles se conhecerem. A história de ambos era parte de uma linhagem de dor, mas também de resistência. E então, enquanto a jovem caminhava pelo plano espiritual, enfrentando espectros das mulheres que morreram sozinhas e confrontando a entidade que se alimentava de sua linhagem, ela começou a ver fragmentos de Kaluan naquele mundo. Primeiro, uma flor que ele havia deixado em seu quarto antes do ritual. Depois, um caderno com a letra dele. Por fim, a imagem dele de mãos dadas com a mãe dele, no mesmo campo onde as mulheres da linhagem de Amara eram queimadas. Agora, entre eles atravessava os limites da lógica, do tempo e da morte. Era amor, mas era um amor ancestral. Um amor que não nascia apenas do agora, mas de um passado que exigia reparação. Quando Amara chegou diante do guardião do véu, a entidade se apresentou como um espelho de tudo que foi calado. Ele assumiu formas, vozes, ilusões. Tentou enganá-la. Disse que Kaluan havia sido enviado para traí-la, que ela estava ali,
para morrer como todas as outras. Mas foi nesse instante que a lembrança do toque de Kaluan, do olhar dele quando ela foi arrematada no leilão, do modo como ele segurou sua mão ao quebrar o ritual, tudo isso ardeu dentro dela como uma chama, e essa chama abriu uma brecha na estrutura do véu, uma rachadura suficiente para que ela gritasse, não com ódio, mas com amor. Um grito que reverberou por todas as gerações. Um grito que dizia, eu escolho o meu destino. No mundo físico, Kaluan sentiu o chão vibrar. Ele correu para o altar, e diante de todos, viu a fenda se iluminar com uma luz tênue, dourada. Amara estava voltando, mas não a mesma. Ela emergiu com os olhos banhados em algo ancestral, o corpo coberto de cinzas e símbolos desconhecidos. E ao ver Kaluan ali esperá-la, não com medo, mas com os olhos molhados, ela simplesmente caiu nos braços dele. Sem palavras. O amor deles não precisava ser explicado. Era um reencontro de almas separadas por séculos, mas finalmente libertas. Naquela noite, os dois não fugiram. Ficaram ali, entre os escombros da maldição, reconstruindo a si mesmos. E embora soubessem que a luta não havia terminado, encontraram um no outro o único abrigo verdadeiro. Um amor forjado não pela ausência de dor, mas pela coragem de enfrentá-la juntos. A madrugada que seguiu o retorno de Amara foi diferente de todas as outras. A aldeia estava em silêncio absoluto, como se cada ser vivo tivesse parado para escutar o que viria a seguir. Mas o que se aproximava não era paz, era confronto. Quando Amara emergiu da fenda, a terra não se calou. O ritual, mesmo interrompido, havia deixado uma rachadura no tecido que separava os vivos dos mortos. Espíritos antigos agora sussurravam em cada canto, e os que sustentavam o poder sombrio da vila sentiram, pela primeira vez, medo. A linhagem havia se quebrado, e com ela, o controle. Kaluan, ao lado de Amara, tomou a decisão que muitos nunca ousaram, confrontar os anciãos que ainda mantinham o ritual vivo. Ele sabia que não era apenas uma tradição, era um pacto. A cada geração, uma jovem era leiloada não por superstição, mas para alimentar um acordo sombrio com o guardião do véu. Em troca, a terra da aldeia florescia, os animais cresciam, fortes, e as colheitas nunca falhavam. Era um ciclo de morte por prosperidade. Mas agora, o ciclo fora quebrado, e o preço viria com juros. Na praça central, reuniram-se todos os moradores, liderados pelo conselho ancestral. Um dos anciãos ergueu a voz, dizendo que a maldição agora cairia sobre todos, que Amara havia condenado a aldeia, que Kaluan era um traidor. Mas antes que qualquer sentença fosse pronunciada, a própria terra tremeu. Um som surdo, como batidas de tambor do submundo, começou a emergir da fenda ainda aberta. E do fundo da rachadura, vozes ecoaram. Não gritos, mas lamentos. Milhares deles. Vozes que durante séculos foram silenciadas. Amara caminhou até o centro da multidão. Seus olhos não eram mais de medo. Eram de quem carrega a memória de todas as que vieram antes. Ao se colocar diante dos anciãos, ela ergueu os braços e mostrou as marcas que surgiram em seu corpo. Símbolos que nenhuma das bruxas da aldeia conseguiria interpretar, mas que os espíritos reconheciam. A linhagem dela havia sido restaurada, e com ela, um novo ciclo poderia ser iniciado. Samsung. Mas para isso, um preço precisava ser pago, e não seria mais por inocentes. O guardião do véu se manifestou, não em forma física, mas através do corpo de um dos anciãos. Seus olhos ficaram negros, a pele cinzenta, e a voz que saiu dele não era humana. Disse que Amara lhe pertencia, que o leilão havia sido selado, que o nome dela estava escrito no livro do sangue há séculos. Mas Amara, em voz firme, respondeu: ninguém pertence a ninguém. Eu sou o fim do seu pacto. Nesse instante, o espírito das mulheres sacrificadas surgiu em torno dela, formando um círculo de luz em contraste com a escuridão que ameaçava engolir tudo. E então veio o sacrifício. Kaluan, percebendo que
O guardião não aceitaria perder. Tomou a lâmina ritual que fora usada nos antigos sacrifícios. Olhou para Amara, com lágrimas nos olhos, e murmurou: Você é a última, e será a primeira da nova era. Antes que ela pudesse impedir, ele cravou a lâmina no próprio peito. Seu sangue caiu sobre o solo amaldiçoado. E naquele momento, a terra se fechou. A fenda sumiu. O grito do guardião se dissipou no vento. E o silêncio voltou. Agora não mais de medo mas de libertação. Amara caiu de joelhos, segurando o corpo dele. Mas algo estranho aconteceu. A marca da maldição que existia em seu pulso desapareceu. O rosto de Kaluan não expressava dor, mas alívio. Com seu último suspiro, ele disse: A gente se encontra onde o tempo não existe. E então partiu, como uma folha sendo levada pelo vento de um novo destino. A aldeia ficou em silêncio. Os anciãos, agora humanos novamente, caíram de joelhos. Todos sabiam. O fim havia chegado, mas também o recomeço. Dias se passaram desde aquela noite em que a terra se fechou, selando não apenas a fenda maldita, mas também uma era inteira de silêncio, dor e submissão. O corpo de Kaluan foi enterrado sob o grande ipê no centro da aldeia, menos uma árvore, que, segundo os antigos, só florescia quando um espírito livre era acolhido pela terra. E ali, no dia seguinte, centenas de flores amarelas cobriram o chão, como se a própria natureza homenageasse aquele que ousou mudar o curso do destino. Amara, agora, livre das correntes do passado, passou a viver não como uma relíquia de uma tradição, mas como uma ponte entre o que foi e o que ainda pode ser. Ela não deixou a aldeia, escolheu permanecer, mas não por medo ou obrigação. Ficou porque entendeu que sua missão não era fugir, era transformar. Passou a ensinar às outras meninas a história verdadeira das mulheres que foram silenciadas. Fundou um espaço onde as tradições não fossem mais construídas sobre sangue, mas sobre escolha. E ali, no coração daquele lugar antes corrompido por pactos ancestrais, brotou algo novo. Consciência. Pela primeira vez em séculos, nasceram crianças sem medo, meninas sem destino marcado, gerações que não herdariam maldições, mas sim coragem. A história de Amara e Kaluan virou lenda, mas não daquelas distorcidas por conveniência. Era contada ao redor das fogueiras, por vozes jovens e livres, que aprendiam não apenas sobre o terror que assolou suas raízes, mas sobre o poder da escolha, do amor e do sacrifício. Muitos que um dia participaram dos leilões olharam para trás com culpa e arrependimento. Mas Amara dizia, com firmeza, o perdão começa com o reconhecimento. E a mudança começa com cada passo consciente. Ela entendia que não podia apagar o passado, mas podia impedir que ele se repetisse. E isso, por si só, era redenção. Num pôr do sol laranja, de um dia qualquer, Amara sentou-se sob o ipê e olhou para o horizonte. Os ventos sopravam suaves, e por um breve instante, ela sentiu uma presença, não como um fantasma, mas como uma memória viva. Era Kaluan, ou talvez apenas a lembrança dele. Uma lembrança que não doía, mas aquecia. Ela sorriu, e naquele sorriso havia mais do que saudade. Havia a certeza de que tudo valeu a pena, que seu nome não estava mais preso em um livro de sangue, mas cravado na história de uma nova era. E agora que você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: quantas Amaras existem por aí? Quantas histórias foram silenciadas, rotuladas como maldições, quando na verdade eram apenas vozes sufocadas por tradições sem amor? Quantos Kaluans passam despercebidos por entre as multidões, esperando apenas uma chance de fazer a diferença, mesmo que isso custe tudo? Essa história não é apenas sobre uma aldeia esquecida, ou um ritual macabro. É sobre nós, sobre nossas escolhas, sobre o que estamos dispostos a romper, em nome do que acreditamos. Se essa história tocou você de alguma forma, se mexeu com suas emoções, ou fez você refletir sobre injustiças, coragem e amor verdadeiro, deixe seu comentário. Ouvir a sua voz. E se você ainda não é inscrito no canal,
Se inscreva agora. Ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que preparamos com tanto cuidado, emoção e intensidade. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sentir essa mesma força. Aqui, cada história é mais do que ficção. É um espelho das nossas escolhas. Obrigado por nos acompanhar até o fim. E lembre-se, mesmo diante das maldições mais antigas, sempre existe a chance de reescrever o destino.